Olá, como vai? Quero falar com você hoje sobre o cuidado com o engano do fim dos tempos. Nós vivemos tempos terríveis. As pessoas falam o que querem sem nenhum compromisso com a verdade, guerra de informações, um diz que o outro é ruim e vice-versa, e nós ficamos no meio desta guerra de informações. Então eu peço para você, fique até o final desse vídeo e previna-se contra esse engano, esteja preparado para aquilo que vem pela frente. Como você já sabe, num dos vídeos que nós fizemos, eu falei sobre alguns sinais do final dos tempos, sinais do arrebatamento, que seria espíritos enganadores. Está lá em 1 Timóteo 4, verso 1, diz: nos últimos tempos haverá espíritos enganadores. Então eu acredito que a grande ação do mal nos últimos tempos é o engano, é enganar as pessoas, fazer com que elas não entendam o que está acontecendo, não percebam a verdade, sejam confundidas com relação aos valores. Então o espírito de engano é a grande arma do mal contra nós nesse final dos tempos. É uma marca do fim dos tempos. E para que o engano possa mandar, é preciso ele quebrar os valores. Valores são aquelas coisas importantes que ditam aquilo que deve prevalecer numa sociedade. O amor, a fraternidade, a honestidade, a justiça, são valores que pré-existem a nós e vão continuar existindo muito depois de nós. Por isso eles são importantes. E o engano, ele quer quebrar esses valores, né? Ele quer tirar os valores da pauta. Então vamos ver, esses valores tão importantes que estiveram conosco até aqui estão sendo ameaçados. Vamos ver como é que vem essa ameaça do engano e como nos prevenirmos também. Então o primeiro problema é a inversão de valores. Você já deve ter percebido que nós vivemos tempos de grande inversão de valores. Lá no livro de Isaías, no capítulo 5, verso 20, Isaías faz uma advertência da seguinte forma: ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. O que é isso? É a pura inversão de valores. Então ele faz uma advertência: ai daqueles, ou seja, isso é perigoso, não faça. Diga que o bem é bom e que o mal é mal. Então essa inversão é muito negativa para qualquer pessoa que quer viver honestamente dentro dos valores. Você quer ver um exemplo? Eu vou citar algo que acontece nos nossos dias. Pessoas chamam os outros de nazistas, tentando imputar àquela pessoa uma qualidade terrível que gera rejeição em todas as pessoas. Mas aí você vê que o ofendido, ele é amigo de Israel, ele não quer fechar o jornal, não é contra a liberdade de imprensa, ele é liberal, ou seja, a favor de um Estado pequeno, onde o indivíduo é valorizado e não o Estado, o governo, né? Ele defende a família. E muito pelo contrário, o ofensor é ao contrário desses valores todos. O ofensor, ele tolera a guerra santa de certas religiões, ele quer o controle da imprensa para que ele não seja criticado, ele não é liberal, gosta de um Estado bem grande, bem aparelhado para que ele domine todas as pessoas, ele quer desconstruir a noção de família. Então veja se isso não é engano. A pessoa que está contra os valores que nós entendemos como bons, ofende a outra pessoa tentando qualificá-la daquilo que ela é. É uma típica inversão de valores. O segundo problema que eu vejo hoje nessas discussões, nesses debates políticos, sociais, econômicos que nós vemos não só no Brasil, mas em todo o mundo, é o problema de julgar mal os valores. Então, não basta inverter, mas existe um julgamento equivocado dos valores. Como é que a Bíblia, como é que Jesus, ele nos ajuda nessa questão? Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 16, lá no Sermão da Montanha, ele diz assim: pelos frutos os conhecereis. Então, como é que você julga uma pessoa? Pelo que ela fala,
pela roupa que ela veste, pela aparência dela. Não, é pelos frutos, por aquilo que ela frutifica, por aquilo que ela dá para os outros. Então, hoje em dia, as pessoas estão tentando julgar as outras pelo que elas falam, ou porque aquilo que dizem que elas falam, e não pelo comportamento delas. Então eu digo para você, presta atenção no comportamento das pessoas. E por que Jesus disse isso, né? Pelos frutos os conhecereis. Porque, como dizia aquele velho ditado que minha mãe sempre repetia para mim, falar é fácil, fazer é que são elas, ou difícil é fazer. Então, veja, até na sabedoria popular já se tem essa noção de que o que é difícil é fazer e, portanto, é por aí que você deve julgar as pessoas. Então, não julgue mal as pessoas, julgue-as por aquilo que elas fazem, pelo fruto que elas dão. E por que fazer é difícil? Porque o coração do homem é que manda naquilo que ele faz. E se alguém tem um mau coração, ela não consegue fazer o bem, ainda que ela finja. Muitas vezes tem pessoas posando de que estão fazendo bem, mas estão no fundo se promovendo, se autopromovendo, querendo aparecer, ardendo em vaidade, né? Aparecendo quando faz uma doação, quando faz um ato benéfico. Isso também não é bom fruto, né? Como diria o nosso querido Jesus. Um exemplo desse caso está em Estevão, que foi diácono na igreja primitiva, escolhido por quê? Pelas suas virtudes, pelos milagres que ele realizava, por ser um homem justo. Era bom em fazer e não em falar, mas foi acusado, e não sei se você sabe, ele foi acusado, levado a tribunal e foi condenado a morrer por apedrejamento. Adivinha a acusação? Porque ele disse isso, porque ele disse aquilo, porque ele falou contra o templo. Ou seja, não é isso que acontece hoje? Pessoas querendo crucificar, matar, acabar com as outras porque elas supostamente falaram alguma coisa. E no caso de Estevão era absoluta mentira as acusações contra ele. Hoje, como tem muitas câmeras, mídias sociais, fica tudo gravado, né? As pessoas não usam mais de falso testemunho, mas querem distorcer aquilo que foi dito. Alguém emite uma opinião, dizem foi uma crítica, foi uma injúria, uma calúnia, e tudo aquilo vem à tona, aquela guerra de palavras, no fundo é o mesmo tipo de atuação que havia lá no tempo da igreja primitiva, querendo atuar hoje, acabar com homens, acabar com pessoas por aquilo que elas falam e ainda distorcendo aquilo que elas falam. Bem, o terceiro problema que eu identifico nos dias de hoje é negar os valores. Além de inverter, além de julgar mal os valores, nós temos também a negação dos valores. Lá em 1 Coríntios 15, verso 32, Paulo está falando daquelas pessoas de mau procedimento que se aplicam a fazer qualquer coisa sem nenhum princípio, sem observar se aquilo é bom ou mal, e elas dizem assim: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então é aquela pregação de que a vida é curta e a gente deve fazer qualquer coisa, mesmo que isso cause mal para outras pessoas ou para si mesmo, né? E no verso 34, complementando, Paulo diz assim: acordai para a justiça e não pequeis mais. Ou seja, ele faz uma advertência de que essa negação dos valores não vai levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai levar à injustiça, vai levar a mais pecado e, portanto, mais mal. Quanto mais a gente peca, mais a gente prejudica as outras pessoas e a nós mesmos. Então, negar os valores não vai trazer uma melhora do nosso mundo, e hoje tem muita gente pregando isso. Pessoas que querem ensinar sexo para crianças pequenas na escola, a revelia contra a opinião dos próprios pais. Pessoas que acham normal casar e descasar como se estivesse trocando de roupa, que querem entregar nossa liberdade para o Estado.
Não, o Estado controla tudo, assim é melhor. Não, de forma alguma. Os homens é que são importantes e não o governo, e não um sistema que amarra a todos debaixo da sua tirania. Romanos 1, versos 28 a 32, Paulo fala muito bem da consequência desses que querem acabar com a fé, que pregam o ateísmo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para que eles praticassem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, ou seja, pessoas que falam contra Deus, são contrárias ao próprio Deus, insolentes, pessoas que criticam, falam, dão apelido às autoridades, falam das autoridades como se não tivessem importância nenhuma, são coisas terríveis. Eles são presunçosos, soberbos, pessoas que se acham mais do que os outros, não fazem nada, não apresentam nada de bom na sociedade e entendem que a opinião deles é que deve prevalecer sobre todas as outras. Inventores de males, ficam maquinando coisas malignas para atacar outras pessoas, para derrubar os seus adversários políticos, seus adversários em qualquer lugar que seja. Desobedientes aos pais, insensatos porque invertem valores, negam valores, são pessoas que parecem loucas falando, mas que estão cada vez mais cheias da razão, pérfidos, ou seja, traidores, maldosos, sem afeição natural e sem misericórdia, ou seja, implacáveis, cruéis, tem que fazer isso mesmo, acabam com a pessoa, querem destruir reputações, é isso que se encontra por aí. Ora, e Paulo complementa, conhecendo eles a sentença de Deus, porque a Bíblia mostra o que Deus entende a respeito de todas essas coisas. Ou seja, eles conhecem a sentença, a consequência desses males, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meu Deus, que tempos terríveis! As pessoas fazem o mal e ainda endeusam aquelas que fazem mais mal do que elas, como se fossem modelos para a sociedade. Quantos maus modelos nós temos hoje? É só olhar nos nossos meios de comunicação e nós poderemos ver isso. Então, querido, qual é o antídoto contra o engano? Pastor Celso, o que eu faço para me afastar dessas coisas, fugir desse engano, desse mal que tenta me assolar, a minha família, os meus amigos, os meus colegas? O remédio para o engano é a verdade. É a verdade. A Bíblia diz lá, Jesus fala em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Você sabe, já falei aqui algumas vezes, eu participo de política na Ordem dos Advogados do Brasil, já fui presidente, vice-presidente, sou conselheiro estadual. Jesus me usa nessas entidades não religiosas, mas eu procuro ter o meu procedimento correto nesses lugares. Uma vez, uma das pessoas que fazia parte do grupo disse assim para mim, olha, eu nunca vi uma pessoa que fala a verdade como você. Eu nunca vi uma pessoa que fala a verdade como você. Eu até me espantei, né? Da pessoa falar aquilo. Eu pensei, puxa, eu estou inspirando alguém a proceder assim também. Só que hoje, alguns anos depois, ela abandonou os princípios como a verdade, a transparência, a justiça e outros, né? E está contra mim em tudo aquilo que eu faço. Mas é o preço que a gente paga. A verdade tem seu preço, mas ela vale a pena. E não há outra forma. A verdade, como pode coexistir a verdade com a mentira? Eu contar mentiras e tentar ter o benefício da verdade, não ser enganado por ninguém. Isso é impossível. A verdade, ela é maravilhosa, ela é mais do que não mentir, é mais do que falar a simples verdade. Viver a verdade da fé em Jesus Cristo, essa é a verdade.
ter uma vida de fé, uma vida de valores, uma vida que vale a pena ser vivida. Vença o engano, meu querido. Conquiste a vitória neste fim dos tempos, vencendo esse espírito de engano que tem vindo contra todos nós para destruir a vida de todos nós. Seja vitorioso. Se você gostou dessa mensagem, quero pedir para você, compartilhe com amigos, se inscreva no nosso canal, deixe seu like nesse vídeo, acione o sininho, dessa forma você vai nos ajudar. E eu disse tudo isso para que você tenha muita paz no seu coração.